Boa noite a todos. O tema proposto da noite é o livro Pão Nosso, né? A lição número 6, que é um versículo do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35. E Jesus nos fala assim nesse versículo: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus. Eu gosto sempre de ler a explanação do Emmanuel, porque é muito difícil falar em cima do que o Emmanuel escreveu. Ele sempre é muito conciso, ele é muito didático até no falar, né? Então a gente vai tentar arranhar o que ele escreveu. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena o porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevém a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os erros em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço. De que necessitais para a ascensão justa? Nesse abençoado ensejo é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refletir na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo, recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento, no ato de marchar, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Esse homem é um poeta, né? Essa é a realidade. Lê Emmanuel, vamos trazer para o nosso português. Ler Emmanuel é você realmente sentir a beleza da poesia que ele nos fala. E é muito engraçado, falava até no domingo isso, é muito engraçado que ele fala do que ele já viveu. Ele não é um cara que conta histórias dos outros, que se atém na vida dos outros, né? Como os nossos irmãos, e tantas vezes nós fizemos também. Não, ele se atém nas lembranças das existências dele, para realmente trazer essa mensagem pautada no ensinamento do Cristo. O Cristo nos adverte que nós devemos seguir enquanto nós temos luz, né? Poxa, parece óbvio, eu não vou caminhar se está em trevas. Não, a luz que nós devemos preservar é com o nosso trabalho. Ontem, assistindo aí pela 50ª vez o filme do Divaldo, eu notei novamente o que a Joana fala para ele. Quem enxuga lágrimas não
tem tempo de chorar. Falando para ele, né? E ele foi um homem que aprendeu muito essa lição. Aprendeu muito bem. Porque você vê o legado que ele tem, né? Quantas pessoas já passaram pela Mansão do Caminho, as palestras, os livros, né? Foram vários autores de diversas especificações, diversas linhas literárias, não é verdade? Nós temos o legado do Chico, que poucas pessoas se aperceberam que mais de 80% da produção do Chico são poesias. Agora, por que os espíritos iam se preocupar tanto em nos passar poesia? Para nós nos acalentarmos, para passar a mão na nossa cabeça? Não, porque é uma forma mais direta, com as carências que nós temos hoje, de absorver conhecimento e sensibilidade, né? A nossa cognição é tão fraca, discutimos isso na sala há pouco. A nossa cognição, a nossa facilidade que nós temos de absorver conhecimento e as nossas reflexões são tão pobres nos dias de hoje, né? Que a poesia ela é tão rica nos canais que ela se destina a transmitir. Ela tem canais direto no nosso cérebro. Isso já foi feito várias experiências. Pessoas que têm problema de fala são literalmente gagos quando cantam, quando falam uma poesia, quando são totalmente diferentes. Não é verdade? Pessoas que têm pessoas com Alzheimer fizeram experiências. A pessoa, há pouco eu via meu Deus, me perdoe o nome do artista, que está com 92 anos, Alzheimer, só que ele subiu no palco, ele era aquela pessoa de 50 anos atrás, cantou, praticamente não esqueceu letra nenhuma, teve pequenos problemas aí, foi até a Lady Gaga que fez a apresentação dele no show, me perdoe, eu não lembro o nome, mas o que ressalta é isso, quando ele subiu ao palco e foi cantar, ele era outra pessoa. A poesia da música tem entrado tanto nele que aquilo abre canais do cérebro dele que o Alzheimer não penetrou, não bloqueou. Olha que coisa fantástica. Então, essa luz que Jesus disse através do Evangelho, né, que é uma coisa maravilhosa, que nós devemos preservar ela. Como é que nós preservamos? Através do trabalho. O trabalho para conseguir dinheiro? Não. Aquele trabalho que a gente não é pago. Não agora. A gente sempre vai ser pago um dia, né? Outra coisa muito interessante que a Joana também disse para ele, você percebe que as pessoas, quando você faz alguma coisa, as pessoas falam assim, Deus te pague, né? E aí ela pergunta, você gostaria de receber por eles ou receber por Deus? Não precisa responder, mas então, esse salário aqui, até o nosso irmão na outra semana estava falando, é um salário preciosíssimo que nós devemos preservar, né? Além de ser a nossa história, nos enriquece e nos dá condições. Falávamos há pouco de uma musculatura psicológica que a nossa geração de hoje, a nossa geração e a de hoje, perdeu-se muito, porque a gente não quer que os nossos filhos passem por dificuldade nenhuma. Então a gente vai criando essas crianças sem dificuldades, sem atropelos, com pouquíssimo relacionamento familiar, porque as famílias já são até menores. Então já não tem aquela tia que separou, aquela que não casou, aquele primo que não está namorando, ou que, sabe, aquele irmão que perdeu o emprego, que está próximo. Então com as famílias menores, aquela empatia que se passava pelas crianças, passava-se para as crianças através da dificuldade dos outros, né? Que as famílias se reuniam antes para discutir muitas vezes problemas. As crianças ouvindo, nossa, vem cá, você está sofrendo, você está passando pau. Então todo mundo se interessava pelo problema daquela pessoa e ali se gerava um intercâmbio e as crianças iam criando uma empatia. E a gente não vê isso nas pessoas hoje, né? A dita velocidade do conhecimento, do relacionamento, ele é tão assim superficial que não penetra nas pessoas uma coisa preciosíssima,
que seria a empatia. Nós somos seres iguais um para com o outro. Nós somos literalmente iguais em tudo. A dor que um sente é a dor que o outro sente. Não é verdade? E a gente não tem empatia pela dor do próximo. A gente fala, por graças a Deus, isso daqui não está na minha família. Não é verdade? Mesmo com toda essa situação que foi potencializada de todas as maneiras, pela essa doença que nós estamos passando ainda, ela foi potencializada de uma forma terrível. Terrível. Abriu-se mão até do relacionamento médico-paciente para potencializar isso daí. Mas mesmo depois de ter passado por tudo isso, nós caminhamos muito pouco nessa sensibilidade de um para com o outro. Tem até um trabalho que o Haroldo fala numa palestra, que cerca de 7% o plano espiritual comentava que houve de melhoria fluídica nas pessoas, de sensibilidade amorosa para com as pessoas. Imagina, um planeta de quase 8 bilhões, mais de 8 bilhões de habitantes. Você pega 7%, é uma fatia muito pequenininha, de pessoas que ficaram sensibilizadas por esse problema mundial. Né? Então, quer dizer, nós temos que voltar, retornar aos ensinamentos do Cristo, mas no sentido de trazer para o nosso interior, não para resolver os nossos problemas imediatos, como aquele cara que vai lá, toma um melhoral, resolve a dor de cabeça, não quer saber o que causou a dor de cabeça. Se foi um problema digestivo, se foi um problema hormonal, se foi algum problema mais grave, né? Porque a dor de cabeça é um alerta. A febre é um alerta, né? Então, quer dizer, ela resolveu aquele problema rapidamente, porque queremos soluções rápidas, e vamos seguir na conquista das nossas satisfações. Satisfações, na grande maioria, satisfações assim muito superficiais, que nós não conseguimos. Quer ver um exemplo? Eu quero tanto um celular. Vamos sair um pouco de celular. Eu quero tanto trocar de carro, eu compro o carro, uma semana depois, eu estou achando que aquele carro já está muito comum, já não me agrada mais, aquilo já é comum, mesmo que eu tenha lá um carnezão de 60 pagamentos para pagar ainda, não é verdade? 60 meses ainda para pagar. Mas aquilo passou, porque eu conquistei, mas aquilo já não me agrada mais. E nós fazemos quase com tudo isso que a gente cria tanta necessidade de querer conquistar. Conseguiu, perdeu o sentido. Por quê? Porque aquilo realmente, ou a gente não precisava tanto, ou aquilo era uma coisa que tornou-se muito banal para nós. E nós trazemos isso para os nossos sentimentos. Né? Não é somente para o lado físico, material, é para o lado espiritual, né? Os nossos sentimentos psíquicos, principalmente. É muito difícil uma família hoje se reunir uma vez por semana para fazer uma oração. É muito difícil. É mais comum, como comentava, uma casa que tem 2 pavimentos, mandar mensagem para quem está na parte de cima, você já está pronto, pode vir descer para almoçar. Como ele está ligado 24 horas no telefone, ele vai ver a mensagem e vai descer. Então as pessoas não querem nem gritar mais dentro de casa. Uma mensagenzinha aqui da cozinha, ele vai escutar no quarto e vai descer para fazer a refeição. Então, a esses absurdos que nós nos damos pelo dia a dia, nós abrimos mão da dádiva que o Pai Criador nos deu, da reencarnação, de estarmos novamente aqui. Não é verdade? Eu já comentei, não sei se foi aqui, mas não sei em que momento eu comentei, mas o grupo de trabalho que o Haroldo participa, em uma das palestras ele comentou que eles perguntaram aos espíritos, né, essa coisa de transição, de mundo de regeneração, como é que era, e quais são os sinais, né? Porque tudo apresenta sinais. Se nós prestássemos atenção em tudo que acontece à nossa volta, nós resolveríamos os nossos problemas muito mais rápido. Porque tudo apresenta um determinado sinal. Ou no nosso corpo, nosso problema, ou através dos relacionamentos que nós travamos. Tudo apresenta algum tipinho de sinal. E sempre dá para a gente corrigir no meio do caminho. Mas, perguntando aos espíritos nesse grupo de trabalho, quais seriam os sinais,
para o mundo de regeneração. Os espíritos foram até curto e grosso. Não percebeis ainda os sinais? O suicídio, as pessoas não conseguem dormir, se dormem no descanso. Aí ele trazendo para o lado profissional dele, ele falou em Belo Horizonte, onde ele trabalha, ele é juiz de direito, né? Na comarca que ele trabalha, 70% das pessoas declaram que ou estão em tratamento para dormir, ou passam por tratamentos psiquiátricos. E tem uma quantidade enorme de juiz afastado do serviço por causa de problema psiquiátrico. Ele comentando numa das palestras dele. Então, esses são os sinais que nós estamos passando. Agora vamos pensar assim, poxa, mas a gente para regenerar precisa piorar? Não! Está havendo uma separação das pessoas que não estão conseguindo acompanhar as mudanças que o mundo está tendo. Não é verdade? E como é que essas pessoas se portam na grande oportunidade que todos nós temos, que é a reencarnação? Desprezando essa situação que nos foi dada para melhoria e evolução. Isso causa em nós o quê? No nosso íntimo, causa em nós uma abertura para as falhas que nós já devíamos estar procurando consertar. Então o suicida, sempre na época da nova reencarnação, costuma a começar a apresentar esses problemas, distúrbios, e tem uma tendência muito forte dele vir a se suicidar novamente, naquela mesma época em que ele se suicidou nas reencarnações anteriores, porque aquele torpor ele não consegue resistir. Às vezes ele até cria situações para que aquilo aconteça. Essa também é a grande verdade, né? Às vezes ele não consegue trabalhar com aquilo e ele acaba entrando naquela espiral novamente. Agora veja bem, como nós vamos ajudar uma pessoa que não consegue ou não quer ser ajudada? É muito difícil. É muito difícil. Então os Espíritos deixaram muito claro que a passagem para o mundo de regeneração é separar os irmãos que não estão em condições de acompanhar a evolução até do planeta. Até do planeta. E vamos raciocinar em que condições uma pessoa em absoluta perturbação vai poder se recolocar numa nova reencarnação. Nós somos consultados pelo reencarnante, para trazê-los à família. Fulano, você me aceita aqui nessa vida? Como que eu vou conseguir se recolocar? Como que eu pegar minha carteira de trabalho, vou lá na empresa, você me contrata, o cara vai olhar minha carteira, pô, mas você já bateu 4 caminhões, você quer trabalhar de motorista? Você já destruiu 4 caminhões na outra empresa? Você ainda quer trabalhar de motorista? Não dá. Então, pelo amor de Deus, os ensinamentos de Jesus, que é a observação do versículo, enquanto tendes a luz, aproveitar e fugir das trevas. As trevas estão nos acompanhando? Não. Essa situação que nós temos no nosso interior, são situações que nós devemos nos consertar, nos reabilitar, com a luz que nós conseguimos enxergar hoje. Com a luz, não é verdade? Então, as oportunidades, elas são sempre renovadas. O problema é que as épocas são diferentes. Os momentos são outros. As pessoas a quem nós devemos consorciar são diferentes, em momentos e épocas diferentes. Imagina uma pessoa da Idade Média, acostumada com feudalismo, acostumada com aquele tratado da mulher, né? Aquela coisa de a mulher é minha propriedade, e muitas vezes se consorcia naquele ambiente de posse. Ele vai tentar se reencarnar agora, no ano 2000 e não sei quanto. Ô fulano, você me aceita na família? Olha, nós vamos se casar. Eu falei, você tá maluco? Vá de retro. Não, senhor.
Você não sabe que nós já vamos viver numa época totalmente diferente? Que nós temos um sentimento, que nós temos um pensamento, que nós somos pessoas voltadas à evolução e crescimento. Como é que você vai querer que eu me submeta aos seus caprichos da Idade Média? Vai ser difícil. Aí esse nosso reencarnante vai ter que voltar aonde? A uma outra realidade, que talvez ele tenha que voltar, que nem o aluno falou uma vez, vai voltar a comer mamute cru, né? Que nem ele falou, olha, cuidado que um dia a gente possa cair no lugar e nós vamos ter que voltar a comer carne crua, porque não descobriram nem o fogo ainda. Não existe nem o fogo para assar a carne que a gente vai caçar, não é verdade? Então, aí a gente pensa, essas leis do Criador, elas são assim, ela pune, ela nos pune, ou ela nos beneficia com determinadas situações? Não, essas leis são eternas. O Pai Criador, Ele ama na mesma intensidade do arcanjo, por assim dizer, né, que nós já criamos essa escala de evolução, do arcanjo ao verme. Só que a capacidade de cada um tem de absorver e entender esse amor é a capacidade do verme para o arcanjo. A intensidade do amor do Criador é a mesma, porque senão ele não seria Deus. Como tratar diferente os filhos diferentes, cada um? Como tratar de forma diferente? Né? Como privilegiar uns e os outros não? Não, a intensidade de oportunidades, a intensidade do amor é igual, do verme ao arcanjo. Só que este aqui entende esse amor de forma diferente deste aqui. E é claro, aproveita de forma diferente. Na história dos talentos, quem recebeu 10 talentos vai ter oportunidades de multiplicá-los. Agora, quem recebeu um e enterrou, talvez não tenha nem merecimento para ter nem aquele da próxima vez, porque ainda não conseguiu entender que a capacidade que cada um recebe tem que ser multiplicada, tem que ser dividida. O amor é uma das poucas coisas na natureza que quanto mais a gente dá, mais ele aumenta. Ele não divide, nós não perdemos, ele se multiplica. Olha que coisa fantástica, para quem é um comerciante da vida. Eu tenho uma mercadoria que quanto mais eu dou, mais ela cresce. É tudo o que eu preciso para comercializar isso daqui. Né? É tudo o que eu quero, uma mercadoria que ela se multiplica quando eu dou. Então é assim. É assim que as coisas funcionam. E quem entende de forma diferente é porque ainda não tem ou não conseguiu enxergar essa oportunidade, essa dádiva maravilhosa. É engraçado que nós imploramos para reencarnar. Nós não pedimos, não, nós imploramos. Uma vez eu tive a oportunidade de escutar uma pessoa, eu não pedi para nascer, você é obrigado a me criar. Eu falei, não, você não pediu, meu querido, você implorou. Você implorou, você pode não lembrar agora, mas um dia você vai lembrar isso que eu te falei. Você implorou. E agora, você esquecidinho disso, se acha no direito de se utilizar dessa forma psicológica de pressionar para conseguir aquilo que você quer. Não é verdade? Então as coisas são apresentadas dessa forma assim. Por quê? Porque são assim que nós criamos e nós organizamos o nosso meio ambiente, a nossa sociedade, o nosso politicamente correto, né? Que hoje tudo é politicamente correto, tem que ser. Então a sociedade ela é fatiada em 1 milhão de pedaços. Ninguém entende mais ninguém. Ninguém fala com mais ninguém, a não ser que seja da mesma tribo. Se o cara tiver um brinquinho, um anel diferente, não, ele tem que ter um anel preto, eu nem sei o que significa, mas eu só vou conversar com um cara que também tem um anel preto no mesmo dedo, porque se ele tiver no outro, já não bate com as minhas ideias. Quer dizer, nós somos tão comunicativos que nós temos que ter expressões exteriores para chamar atenção, para nos relacionarmos com alguém que pensa que nem a gente. Pregar para um convertido, para uma pessoa que pensa que tudo bem, é como Jesus falou, qual é o mérito de você amar quem te ama? Não é verdade? Que mérito se tem de você apenas amar quem te ama? Agora, se você ama aquela pessoa
que está de alguma forma equivocadamente, entre aspas, te prejudicando, porque ninguém prejudica ninguém, não. Tá? Eu só me sinto prejudicado se eu me dou o direito ou me permito que aquilo aconteça. Porque uma vez perguntaram para Gandhi, você não perdoaria, você não perdoa o inglês que te espancou? Ele falou, não, porque ele não me atingiu. Fisicamente ele me atingiu, mas ele não me atingiu no meu ser. Então, ele não me fez nada. Perdoar ele para quê? Ele não me fez, ele não me afetou. Então, essa situação que nós estamos vivendo nos nossos dias, né? Que eu considero também que é o grito dos desesperados, que existe uma inversão tão forte de valores naturais, que nós conquistamos a duras penas no nosso meio evolutivo. Nós saímos das cavernas, porque as cavernas nos prejudicavam, né? E criava situações de perigo. O animal entrava lá e comia a família inteira. Então vamos para lugares abertos, lugares altos, proteção do mar. Então a gente saiu e começou a criar sociedades, e a duras penas nós nos relacionamos socialmente. A duras penas nós começamos a montar, passamos por feudos, passamos por situações de conflitos, de guerras penosas, que causaram aniquilamento de milhões de pessoas. E nós estamos hoje numa sociedade que um não consegue entender o outro, ou não tem nenhuma importância de querer entender. Quanta luta nós chegamos para viver dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade, dentro de um bairro, dentro de uma rua, dentro de uma família. E a realidade que nós vivemos hoje, porque esquecemos Jesus. Perguntando uma vez para o Chico, né, essa história do Haroldo também que ele trouxe, a cidade cheia, e o Chico disse, né, nas histórias dele, falava, não, essas pessoas estão com saudade de Jesus. Então, e nós temos essa saudade do Cristo, dos seus ensinamentos, porque são elas que enriqueceram os nossos avós, que nos enriqueceram no passado também em algum momento. Portanto, hoje quando nós lemos um tema desse, ele já não é tão difícil de entender, porque nós já vimos o evangelho dele milhares de vezes, ao longo desses 2000 anos, milhares de vezes. Eu acho que todos aqui já passaram pela igreja, já passaram por armas, principalmente hoje nos dias atuais. Quem é mineiro, se tinha 10 filhos, no mínimo um era para a igreja. Na Idade Média, 4 filhos, 3 eram armas e 1 era para a igreja, ou ao contrário, 2 e 2, eram obrigadas as famílias destinarem os filhos para a igreja ou para as armas. E quem teve contato de estar na igreja, com toda certeza leram esses evangelhos. Nós lemos isso muitas vezes ao longo desses milênios aí, muitas vezes. Só que a gente também é um pouquinho esquecido, né? A gente volta novamente a um corpo físico, tem aquela roupa de rapagão, as mocinhas, aquela coisa de piscou o olho, coitado, derrete meia dúzia de homens do outro lado da rua, e a gente vai esquecendo dessas coisas preciosas para o nosso ser, preciosíssimas, preciosíssimas. Portanto, o alerta mais uma vez do Cristo: se tendes a luz, se enxergaste a luz, preserva ela para fugir das trevas, para não deixar que as trevas nos atingem novamente, aquele círculo, né? Tadinho, a gente está chegando lá na velhice, né? Entendemos quase tudo, pimba, desencarnando. Quando reencarna numa maternidade do hospital top, muitas vezes, tá lá, estou aqui com a minha roupinha cheirosa, a madeira na hora certa, papai leva para baixo e para cima, escola, lanchinho e tal, você acha? E aí a vida começa de novo, na espiral. Lá pelo começo da segunda infância, da terceira infância, né? Da terceira idade, nossa, é mesmo, olho para trás, tudo isso que eu construí, para quê?
E aí começa a se preocupar de novo, quer dizer, alguns anos, no finalzinho da existência, as pessoas vão tentar novamente ver se pega a rosca para uma reencarnação mais proveitosa da pobre. Então vamos aproveitar agora. Ele nos fala de passado e presente, tem um pensamento interessante. O filósofo disse que existem 2 dias que não existem, né? Que é o ontem e o amanhã. Esses dias não existem mais. O ontem não existe mais, o amanhã não existe. Então, quer dizer, no calendário nosso deve existir sim o hoje, o agora. A recomendação do Cristo: vai, vende tudo, doa e me segue agora, né? Então é agora a nossa oportunidade preciosíssima. É hoje. Obrigado a todos.